Bom, gente, obrigada por estarem aqui conosco. Hoje eu vou conduzir aqui o painel, né, a mesa de discussão, junto com o pessoal. Meu nome é Angélica Lima, eu sou Head de Delivery, Enterprise Agile Coach aqui pela Liga Ágil também. Nós hoje vamos falar sobre esse tópico, né, que é um grande propulsor de iniciativas nas organizações, as COPs, Comunidades de Prática. E o tema que a gente destacou hoje aqui é como podemos formar COPs que apoiem as equipes a repensar, né, a estratégia de transformação. E para contribuir aqui comigo, a gente convidou aqui 3 pessoas bem especiais, com muito conteúdo aqui, para tornar essa conversa bem mais dinâmica aqui. Eu quero convidar a abrir a câmera aqui junto comigo, o primeiro convidado, Abelar Rangel, ele é mais conhecido como AB, né? O AB ele é Agile Expert pela ArcelorMittal e também cofundador da comunidade Agile Minds em Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo com a gente aqui, AB. Obrigado, prazer, pessoal. Boa. Nossa próxima convidada aqui é a Isabela Cansado. A Isabela é Agile Coach, também gerente de projetos de TI pela ArcelorMittal. Muito bem-vinda, Isabela. Está aqui com a gente também? Só o seu áudio está um pouquinho baixo, viu, Isabela? Se puder dar uma olhadinha aí para a gente. Legal. E por último aqui, nosso convidado é o Rodrigo Severo. O Rodrigo é Head de Inovação pela Sicredi. Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Legal, obrigado, Angélica. Legal. Bom, gente, antes de puxar aqui o primeiro tópico, eu já queria combinar o jogo aqui com vocês. Vocês perceberam que a gente está numa sala de Airbnb, né? E aí, para essa mesa de discussão aqui, para ficar bem interativo e a gente poder contar com a participação do pessoal aqui, a gente pede, então, que vocês, se vocês tiverem, né, uma pergunta, um comentário para fazer, vamos combinar assim, se vocês vão usar aí o levantar a mão que tem aí no Reações aqui do Airbnb. Eu estou de olho aqui, vou ficar de olho, né? Então, se você levantar a mão, eu vou ver aqui. Aí eu vou te anunciar, você entra, abre a sua câmera, seu áudio, e aí você faz seu comentário, tá? Ou a sua pergunta, aquilo que você tiver para contribuir aqui junto conosco. Também você pode colocar alguma postagem, se você tiver com vergonha e não quiser abrir aí o seu áudio, a sua câmera, você pode postar aqui no chat, eu também vou ficar de olho aqui nos comentários que vocês vão colocar, tá bom? Bom, agora sim. Para a gente começar aqui a nossa conversa, eu já vou começar falando de um tópico, né, sobre a parte da formação de COPs, né? E aí eu já queria perguntar para vocês, como é que vocês começaram as COPs dentro das organizações de vocês e quais foram os desafios que vocês enfrentaram para engajar, né, a participação desse pessoal a contribuir também com as COPs. Aí, para começar, você quer começar contribuindo com a gente aqui, AB? Claro. Angélica, antes de tudo, eu gostaria de falar o que é COP, que nada mais é, por definição, um grupo de pessoas que se reúne com interesses comuns e passam a interagir de forma regular, trocando experiências. Ela permeia em 3 pilares: tema de domínio, comunidade e prática, que, resumindo, são pessoas e relações inclusivas e seguras, compartilhando experiências e conhecimentos. Aqui na ArcelorMittal Sistemas, pensando em sustentar a transformação cultural e ágil que a organização está passando, a COP Agile Minds foi criada por um grupo de Agile Coaches, o qual eu e a Isabela integramos para facilitar essa jornada, alinhando com o programa Connect Minds. A comunidade Agile Minds ela foi criada com um propósito: identificar e reduzir os gargalos, agilizando a ArcelorMittal, que a partir disso, então, foi criada uma carta de intenções baseada em comportamentos sustentadores, como gerar valor para todos, simplicidade e insatisfação construtiva, em como vai funcionar o dia a dia, acordando o fluxo de entrada e saída de membros ativos, autonomia desses membros, o meio de comunicação da COP e a coleção de métricas e acordos. Pô, legal, bem estruturado até, né, o início das COPs aí, bastante legal. E você, Isabela, como que tem sido para você aí incentivar o pessoal, engajar, fazer com que eles realmente participem?
Então, Angélica, primeiro o áudio melhorou, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo Agora bem? sim, agora tá Ai, que lindo. bom. Então, criar, né, participar de uma COP, fundar uma COP é realmente um grande desafio, né, gente? Então, a gente entende que uma COP a gente não gerencia, a gente realmente cultiva, né? Então, a gente tem que cultivar junto com as pessoas para ter essa evolução de aprendizagem e compartilhamento mesmo de conhecimento, né? A comunidade ela precisa ser um ambiente seguro, que as pessoas sintam essa sensação de pertencimento, né? E aí, como qualquer outra atividade, e que eu acho que é um lado muito positivo, né, tem um grande desafio. Eu acho que hoje o desafio que a gente encontra ao fundar uma COP é ter as pessoas engajadas, conseguir compartilhar, né, esse papel junto às suas agendas profissionais e pessoais. Na comunidade Agile Minds, na ArcelorMittal Sistemas, a gente fez algumas propostas, né, que eu acho que vale a pena compartilhar, que são boas práticas, relacionadas ao compartilhamento de conhecimento. Então, os Agile Coaches, né, cofundadores, fizeram uma jornada ágil, que são alguns episódios de Tech Talk, para compartilhar temas relevantes da agilidade, né, para trazer as pessoas esse envolvimento, para que elas se sintam incentivadas a participar. A gente tem uma outra iniciativa que foi super positiva e vem dando certo, né, que foi a criação de um podcast, que aí permite a gente trazer pessoas externas, pessoas de referências do mundo da agilidade, né, o Alex já teve até, né, nos presenteou com a sua participação. Então, a gente traz as pessoas externas e também pessoas internas da ArcelorMittal Sistemas, que possam contribuir com as suas experiências, compartilhar esse conhecimento. Então, existe esse desafio, mas ao mesmo tempo existe todo esse, né, realmente, esse prazer de participar e estar ali absorvendo todo esse conteúdo e experiências. Legal, muito bom, Isabela. E você, Rodrigo, conta pra gente como que é o desafio ali com a Sicredi. Pô, que legal, depois que o AB e a Isabela trouxeram um contexto bem interessante, né? Eu talvez tive que percorrer um caminho um pouco diferente. A gente, em 2015, a gente tinha um grupo de especialistas em determinada disciplina de engenharia de software, e essas pessoas estavam distribuídas. E elas perceberam que elas começaram a ter vários aprendizados e elas não conseguiram compartilhar entre elas. E aí surgiu, através de uma dessas pessoas, vamos fazer uma COP, vamos fazer uma comunidade. E aí começou de uma maneira orgânica inicialmente, muito por causa de uma dor que esses profissionais, essas pessoas tinham na sua disciplina, e a partir daí elas começaram a trocar o que ela fez certo, o que ela não fez certo, o que ela aprendeu, como implementar uma determinada funcionalidade. E aí surgiu a nossa primeira comunidade, que foi uma comunidade bem específica de testes automatizados funcionais e não funcionais no Sicredi. Então, a partir daí, essas pessoas começavam a experimentar uma série de automatizações e compartilhar conforme as tecnologias, conforme os aprendizados que elas iam tendo. E a gente até comentava, na época, eu estava numa posição de gestão, e eu sempre trabalhei muito com ele assim, ó, galera, vamos compartilhar. Se talvez a gente não pode errar ou experimentar no ambiente de produção, vamos nos proporcionar nos tempos de COP a trazer problemas reais e vamos tentar resolver em conjunto, em comunidade, resolvendo uma dor real dos times. Então a gente começou um pouquinho a partir daí. E, obviamente, que à medida que a gente começou as pessoas começaram a se engajar, se começou a buscar mais o entendimento, o que é uma COP, para que serve, como é que a gente tem que manter engajado. A gente tinha um dilema, ela tem que se auto-organizar sozinha ou vamos ter um grupo para puxar? Então, algumas dúvidas que foram surgindo, mas no decorrer da conversa eu vou compartilhando com vocês aqui. Ah, legal, muito bom. É de fato, né, gente, as COPs, até por ter essa iniciativa que ela, né, puxa muito voluntariado, né? As pessoas elas têm que se propor a contribuir, né? E o compartilhamento ele é um resultado natural, né? Ele não pode ser forçado. Se é forçado aí é mais complicado. Mas a gente sabe que nessa trajetória aí muita coisa acontece, né? E tem coisa que dá certo e tem coisa que não dá também, né? Nessa jornada aí para a gente poder criar. E aí, como é que a gente tem que lidar com essa situação, né? Será que a gente pode encerrar uma COP, por exemplo? O que deu certo? O que deu errado? O que garante que você vai
encerrar a COP ou dar continuidade com ela, né? Aí eu queria que vocês contribuíssem também um pouco sobre esse tópico, né? Agora já formei a COP, ela já está andando, e agora, né? Como é que eu avalio isso? E aí, Isabela, conta pra gente um pouquinho aí como é que você lidou quando você chegou com esse momento aí da COP. Então, Angélica, eu gosto de falar assim, que não tem muito certo e errado, né? Tem a gente ali aprendendo mesmo e compartilhando as suas experiências. Então, eu acho assim, o que a gente percebeu, né, durante a formação da nossa COP e que a gente continua aprendendo é realmente o papel e as responsabilidades de cada membro, né? Então, o membro ativo, ele está pertencente à COP, ele pode sair no momento que quiser, né? Assim, eu acho que o grande objetivo é a geração de valor, né? Se teve algum projeto, alguma experiência que foi compartilhada, ou mesmo um gargalo que várias pessoas, né, se reuniram e resolveram, nesse momento foi criado valor, então a pessoa tem a liberdade, né, de sair da COP, deixando esse legado, né? Então, eu acredito que, assim, essa questão da aprendizagem, que talvez a gente está aprofundando, é realmente qual o papel e responsabilidade, até onde vai, né, o membro ativo. O membro ativo, ele tem que estar sempre participando, postando, ou ele pode estar contribuindo de alguma outra forma. Isso é uma constante melhoria, né? Eu acho que é um amadurecimento mesmo dos integrantes da COP. E eu acho, assim, o que deu certo, né? Eu acredito muito na questão da integração entre as pessoas. O compartilhamento desse conhecimento, né? Acelera a evolução. Então, a gente passa por uma curva mais acelerada, a gente chega numa excelência né, daquela questão de forma mais rápida, estando em conjuntos, né? E aí, assim, a gente tem várias formas de fazer isso, né? Pode ser para aquelas pessoas, igual você comentou, que não quer ter uma participação ativa, é um pouco mais tímido. Existem canais hoje, né, de Teams, em várias plataformas de comunicação, que as pessoas podem postar as experiências, compartilhar ali os seus conteúdos, né? Na ArcelorMittal Sistema, a gente tem uma prática que está dando certo, que é o portal. A gente criou um portal onde a gente publica, né, eventos e conteúdos relevantes e abre o espaço também para as pessoas trazerem as suas dificuldades. Então, as pessoas que identificam esses gargalos podem, né, se reunir no exercício das atividades para chegar em uma solução mais rápida. Então, eu acredito que é por aí. Legal, muito bom. Legal, Isabela. E você, Rodrigo? O que você conta para a gente aí que você destaca como pontos principais, assim, olhando para a trajetória, né, com as COPs? Bacana. E muito baseado no aprendizado que a gente teve, né, nessa jornada. No nosso contexto, 2016, 2015, 2017, a gente estava iniciando uma transformação ágil. Tudo era muito novo para a gente, uma empresa tradicional, centenária, e a gente estava aprendendo muito. Não necessariamente que a gente tenha concluído e encerrado uma COP. A gente sempre tem percebido uma evolução delas. A gente sai daquele momento com uma COP de testes automatizados funcionais, algo bem específico para algumas pessoas, e a gente evolui para uma COP de qualidade de software. Então, mais pessoas que não necessariamente dominavam automatizações começaram a trazer outros temas. Como fazer uma estratégia de testes, como fazer uma história de usuário com teste de aceitação. Então, vários temas, várias necessidades reais dessas pessoas nos seus times ágeis, nas suas squads, nas suas formatações, começavam a compartilhar ali na comunidade. E a gente percebia, assim, o que muitas vezes dava certo, né? Sempre era importante ter algumas pessoas que se sentissem à vontade para puxar, para instigar, para provocar. Isso a gente, com muita sorte, a gente sempre teve esses grupos de pessoas que puxavam e, naturalmente, os outros se sentiam num ambiente seguro. A recorrência. A gente percebeu que quando a gente não mantinha uma recorrência que ajudasse as pessoas a lembrar dos encontros, dos momentos, a gente perdia quórum, a gente perdia engajamento. Então, manter uma recorrência, a gente viu o quanto que é importante isso. Isso traz uma credibilidade para esses encontros. Algumas coisas que a gente percebeu que não deram muito certo, assim, né? A gente tentou colocar esses encontros concorrendo com outras cerimônias ou com outros momentos dos times formais. E aí a gente não conseguia concorrer, não fazia sentido naquele momento. Os profissionais estarem no seu time é muito mais importante daqui a pouco sair para uma COP. Então, a gente começou a adaptar assim, os momentos mais adequados para não ter essa concorrência. Então, e naturalmente, uma coisa super bacana também,
com essas pessoas se encontrando, elas começaram a trazer ideias para as áreas formais. Há uma área formal de arquitetura, nas comunidades começaram a sair direcionadores ou boas práticas que a arquitetura poderia observar e normalizar isso dentro da empresa. Então, as COPs, as pessoas começaram a contribuir com os processos formais da organização. Então, isso foi bem bacana, uma coisa que a gente aprendeu bastante. Realmente, né? Quando a gente vê o resultado sendo materializado e vê quanto as pessoas se beneficiam com isso, né? É realmente, assim, muito vantajoso. E a gente vê isso acontecendo de forma orgânica, né? De uma forma natural. Não precisa ser compulsório. Então, quando eles estão vendo o resultado compartilhado, vindo de uma COP, que na verdade é um cara que é par dele, a aceitabilidade sobre aquilo que é colocado, ela é muito maior. Então, realmente, bastante ganho, né? Acho que o que dá muito certo é isso, a gente deixar a coisa fluir de uma forma, assim, muito natural, né? E você, AB, o que você conta pra gente aí da sua experiência, né? O que deu certo, o que deu errado? Dá umas dicas aí pra gente. Bem, Angélica, eu acho, pensando de forma bem simples, até porque a Isabela já compartilhou bastante aí, e nós somos pares na comunidade aí, mas eu acho que, com relação ao errado, o que deu errado até aqui, eu acho que todo o aprendizado que a gente acumulou, porque a partir do momento que a gente aprende, no meio do caminho tiveram erros, na verdade. E o que está dando certo é exatamente, tipo assim, as oportunidades que estão sendo criadas. Tipo assim, isso reflete diretamente nos resultados que a organização espera. Questão de inovação, de auto-organização. Por exemplo, a gente criou uma comunidade voltada para práticas de agilidade. A gente tem alguns temas em destaque lá. E, naturalmente, me parece que está surgindo uma nova comunidade, foi criado um grupo de líderes de OKR que estão, tipo assim, especificamente com foco em OKR, tipo assim, compartilhando, estruturando as práticas, os aprendizados que a gente está praticando lá na empresa, enfim. Eu acho que, resumindo de forma bem simples, é exatamente isso. Todo o aprendizado que a gente acumula no meio do caminho, que conecta com o contexto da organização. Legal, muito bom mesmo. Bom, gente, isso nos remete assim ao próximo tópico, né? Que a gente está comentando sobre os avanços, como é legal a gente ver, né, os resultados e a aceitabilidade das pessoas sobre os resultados também das COPs, né? E aí vem esse ponto, né? Qual que é o papel da liderança na construção de um ambiente que de fato favoreça, né, a formação e a participação das COPs? Como é que a gente faz para reconhecer aquelas COPs que, de fato, estão avançando de etapa e não estão estagnadas, né? Elas estão rendendo, elas estão, até como, né, o AB mencionou aqui para a gente, às vezes ela até está plotando outras COPs dentro de uma, porque, de fato, o resultado tem sido muito bom e naturalmente vão surgindo outras COPs, outras iniciativas também. Então, como é que a liderança ajuda, né, na construção desse ambiente e como é que a gente reconhece aquelas COPs que, de fato, estão conseguindo avançar aí nos tópicos também. Aí, se você quiser começar com a gente aqui, Rodrigo, contando. Posso começar. Nosso contexto, né, passando por uma transformação ágil e aí já engatando uma transformação digital, no início, a gente teve bastante dificuldade de como a nossa camada tática e executiva conseguisse absorver o que esse pessoal está fazendo, se reunindo, conversando com coisas que não estão relacionadas com delivery, com o que está priorizado, com o que está prometido. Então, existia uma dificuldade em relação a esse entendimento. Mas, à medida que as pessoas começaram a resolver problemas reais dentro desses grupos e darem visibilidade dentro dos seus times, dos seus gestores, a gente começa a ganhar espaços aos poucos. A gente começa a perceber que faz sentido. E na medida que a gente evolui para uma transformação digital, a gente deixa de ter uma COP, a gente passa a ter 3, 4 COPs. A gente surge a de agilidade, surge a de requisitos, a gente tem lá a COP de UX, então assim, a gente começa a ter grupos de profissionais distribuídos nos respectivos times de produto, contribuindo para a transformação digital. Então, naturalmente, os gestores eles começaram a perceber que era possível reduzir
uma energia de definição de processo, de documentação, e naturalmente começar a dar autonomia para esses grupos. Então, naturalmente, esse reconhecimento, as pessoas começam a ter o senso de pertencimento, elas começam a perceber que elas não estão se reunindo para resolver uma dor delas somente, elas estão se reunindo para agregar valor para os processos de entrega da empresa. Então, naturalmente, esse reconhecimento acaba sendo bem visto pelos profissionais que estão nesses grupos de COPs, né? Hoje a gente deixou de chamar de COPs, tá? Os grupos, naturalmente, estão chamando de capítulos. A gente tem lá o capítulo de UX, o capítulo de agilidade, o capítulo de QA, e isso está organicamente funcionando. Naturalmente, a gente ainda mantém pessoas, algumas pessoas que puxam. Qual vai ser o próximo encontro, qual que é o tema, o que nós vamos resolver, como é que nós vamos se engajar, vai ter alguma dinâmica de facilitação, vai ser na frente de um note, como é que vai ser? Então, tem que ter algumas pessoas acontecendo. E os gestores já percebem isso como algo que faz parte do processo de entrega, faz parte do processo de descoberta do que a gente pode entregar com maior valor para os nossos associados, no caso, né? Legal, muito bom. Bacana, Rodrigo. Você sabe que você até me fez lembrar aqui que nós, né, aqui na empresa, nós precisamos repensar a estratégia que nós estávamos usando com uma das COPs, que ela tinha o principal objetivo de olhar para a saúde no trabalho. Só que a gente não estava mais fisicamente no trabalho, a gente mudou, a gente estava no remoto. E agora, como é que a gente repensa, né, a estratégia desta COP e da transformação que a gente já estava vivenciando também, né? Então, eu me recordo que a gente teve algumas conversas, né, fazendo uma reanálise sobre o objetivo, o propósito da própria COP e como também a gente poderia ajudar, né, a influenciar a comunidade com o resultado dela. O resultado foi muito legal, a COP atingiu, assim, um ótimo resultado, porque ela conseguiu proporcionar para a comunidade, né? Não só para os participantes da própria COP, mas para a comunidade como um todo, várias ações, várias iniciativas que passaram a ser até regulares dentro da companhia e que ajudavam ainda na iniciativa, né? Olhando para a saúde. Além disso, a gente também usou bastante aqui o recurso de Merit Money. Então, como a gente tem essa plataforma, né, a plataforma Coin2You, inclusive se você não conhece, eu incentivo você a procurar, né, no link lá do chat do evento, vocês vão encontrar algumas informações sobre isso. Deem uma olhadinha lá, porque é um formato também da gente dar um pouco mais de incentivo à participação das COPs, né? Rodrigo, obrigada por compartilhar, mostrar para a gente aqui sobre como é que vocês atuaram, né, sobre a questão da liderança. AB, ajuda a gente agora a entender um pouquinho ali sobre o cenário na ArcelorMittal? Bem, eu acho que o seguinte, a gente não tem que pensar como área, e sim como organização. E quando eu falo a gente, a alta liderança. O apoio dessa alta gestão é extremamente importante para isso. Para quê? Para sustentar um ambiente onde o conhecimento coletivo possa ser acessado, gerando novas ideias, aprendizados e experimentações que não gerem represálias, visando alcançar os valores e objetivos de um grupo de indivíduos que formam a COP e acaba refletindo positivamente nos resultados da organização, uma vez que há novas experimentações e aprendizados. Também a alta liderança ela deve reforçar a segurança psicológica do ambiente, visando manter as pessoas felizes, motivadas para gerar valores, produtividade esperada e fazer a evolução cultural acontecer. Um líder servidor focado nas pessoas. Eu acho que, em resumo, uma liderança humanizada. Os líderes de hoje olhando para as pessoas e não para as entregas, para a forma de trabalho em si. Legal, muito bom. E você, Isabela, o que você conta para a gente aí sobre o papel da liderança, então, sobre essa iniciativa? Eu acredito, Angélica, que realmente o papel do líder é bastante importante para criar esse ambiente seguro, né? Tem até uma frase que o Eduardo Demintes ele fala que o sistema ruim esmaga as pessoas boas o tempo todo, né? Então, eu acredito nisso, você tem que ter essa segurança mesmo, esse apoio da autogestão. Mas toda transformação cultural
e mesmo digital, ela passa por né, pelos resultados, pelas práticas, ferramentas, mas o centro de tudo são sempre as pessoas, né? Então, elas precisam partir delas também esse movimento de querer colaborar, de querer compartilhar, né? Porque você pode ter um ambiente seguro para trabalhar, a empresa, ela pode, né, a organização e os seus líderes podem estar facilitando, mas eu acho que também existe a parte, né, da pessoa mesmo querer e buscar esse aprendizado. Eu acredito muito nisso. Uma outra pergunta que, né, que você fez, fazendo até a ligação, né, como as COPs avançam, né, como a gente pode perceber esse avanço nas comunidades. Eu acho que está muito ligada a esse valor agregado que é gerado pelas pessoas, né, não é muito de forma quantitativa, mas sim qualitativa. Se naquele momento aquele grupo de pessoas conseguiu resolver aquele problema, aquele gargalo que estava incomodando a organização toda, naquele momento é medido ali um avanço dessa comunidade, né? Ela não é por likes no seu podcast ou por compartilhamento de conteúdos, mas sim no valor que está trazendo, né? Tirou ali aquela insatisfação construtiva de um indivíduo, trouxe uma melhoria para a organização, aí sim eu acredito que tem, né, o valor, e aí a gente começa a medir as etapas. Olha, minha copy está numa etapa boa, ela já está amadurecida, né? A gente está no nível a mais de maturidade. Legal. Realmente faz todo sentido, né, Isabela, a gente pensar nesse formato e até unindo, né, o que você comentou com o que o AB estava mencionando também, aí você vê o líder reposicionado, né, é o líder estratégico, é o líder que engaja, que empodera time e que ele faz toda a diferença para que, de fato, uma iniciativa como as COPs, elas, de fato, agreguem valor e tragam ótimos resultados para todos que participam, né? Gente, ó, a conversa tá muito boa aqui, mas está chegando quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo, né, da nossa mesa. Eu fiquei dando uma olhada aqui né, no nosso chat, a gente não tem nenhuma questão aqui que o pessoal tá fazendo. A gente tem uma pergunta aqui, talvez, do Derek. Aí, Derek, te convido aqui a abrir a tua câmera, teu áudio também, fica à vontade em colocar a sua questão. Se você quiser falar para quem que é, ou se ela é aberta. Opa, boa tarde, pessoal. Estão me escutando? Tá bom o áudio? Tá ótimo. Vou só trocar o microfone aqui. Boa tarde, que bom revê-los, Isabela, Belardi, o Rodrigo. Gente, quanto à relação a essas COPs, eu entendo que elas têm diversas temáticas, igual aqui na Cadmus, na Liga Ágil, a gente tem COPs de saúde, COPs voltadas até mesmo para agilidade, e eu queria entender de vocês aí qual que é a percepção em relação às COPs, quanto a serem aí, atuarem como agente de mudança, né, transformadores aí para organizações que estão iniciando na jornada ágil, por exemplo, COPs voltadas à agilidade. Qual seria o papel dela? Ela pode ser aí um centro de um comitê de mudança, algo nesse sentido? Como que vocês veem isso? Quem gostaria de responder para o Derek? Eu vou trazer um pouco do contexto, tá? Da vida como ela é, pelo menos no nosso dia a dia, né? A gente percebe que elas têm poder, elas estão tendo um poder de nos ajudar nessa transformação digital, porque naturalmente elas estão enxergando o valor e a contrapartida da empresa é enxergar valor no que elas trazem. Então isso está dando um match super bacana, porque ambas as partes estão vendo o valor. E naturalmente, não necessariamente as COPs estão ajudando, mas os times, que tem vários integrantes de COPs diversas, estão ajudando nessa transformação. Então a gente vê que é um ecossistema, onde que a gente tem os times de produto entregando soluções, entregando valor, e as COPs, muitas vezes, criando uma oportunidade de eu, como dev do meu time, conversar com o dev do outro time e trocar aprendizado. Então, essas ligações que a gente tem percebido que, de forma orgânica, tem funcionado muito bem. A gente não normaliza as COPs, a gente não tem uma definição que elas têm que funcionar, início, meio e fim. Elas naturalmente estão acontecendo porque as pessoas começaram a enxergar valor. E hoje, muita informação de gestão da mudança, de comunicação, ocorre através dessas pessoas. Aí eu tenho um novo direcionador de arquitetura. Cara, eu vou na COP dos devs. E os devs levam para dentro dos times. Então, assim, se criou esse ecossistema que tem gerado bastante valor.
Essa é a nossa percepção que a gente tem visto no dia a dia. Isso. Bacana. E assim, acrescentando até no que o Rodrigo está falando, eu acho que quando cria-se a COP, cria-se um ambiente para que os indivíduos possam trazer suas insatisfações construtivas, né? E aí cria esse espaço de forma orgânica e natural para trazer mudança. Então, aquela insatisfação que antes as pessoas ficavam retraídas de levar, elas acontecem, são solucionadas de uma forma natural, realmente cria esse ambiente e faz com que seja um agente de transformação, né? Só concluindo aqui, eu acho que são pessoas em um ambiente, numa estrutura natural, orgânica, que estão em busca de resolver problemas do dia a dia, que incomodam eles ali, que vão, no final das contas, gerar um valor para a organização. Aí, quanto mais valor gerado, mais assim, vai ser apoiado, mais vai ser incentivado a se crescer, a se criar novas COPs. Legal, acho que é isso mesmo, né? A questão dele, na verdade, ter mais um chapéu, né? Eu tenho mais um chapéu agora, mas é natural. Não é um chapéu que eu construí para isso, né? O agente de mudança, ele acaba acontecendo como consequência mesmo, né? Bom, agora sim, gente, a gente está nos minutinhos finais aqui. Eu quero agradecer os apoiadores, né, do nosso evento, a Cadmus e a People Pro também. Vocês conseguem seguir a gente aí nas redes sociais.